Então, eu estava esperando entrar mais pessoas para a gente começar, mas algumas pessoas já me falaram que só vai poder ver o gravado já, né? Porque por causa do horário, trabalho e tal. Mas, então, sobre procrastinação. Algumas pessoas me mandaram dúvidas entre em relação a procrastinar e a adiar, ter que adiar, né? Se tiver alguma dúvida, pode botar aí, tá bom? Eu vou respondendo, eu tô respondendo algumas que eu vou falando de forma que eu esteja respondendo algumas perguntas que me enviaram, tá? Então, a procrastinação, ela é uma forma de você adiar alguma coisa. No dicionário, né, o significado, de fato, da procrastinação é o adiamento, a protelação de alguma coisa que você tenha que fazer. Só que não é só tão simples assim, tá? Você adiar porque você tem alguma coisa, algum imprevisto que aconteceu, ok, você adia, até passa para o dia seguinte, marca uma outra data para fazer determinada coisa. Mas o problema da procrastinação é que isso pode se tornar um hábito, né? E aí, quando ele se torna um hábito, você começa a ter prejuízo. Inicialmente, você não tem aquele prejuízo tão palpável, né? Mas você começa a se cobrar porque não está fazendo o que você deveria fazer. Você pode, se for em caso de trabalho, por exemplo, você deixa de cumprir alguma tarefa ou deixa para cima da hora, não sai como você gostaria. Então, normalmente, tem um prejuízo por trás da procrastinação, tá? Ela pode ser por um modo do seu funcionamento, que você... para começar, o cérebro ele tem a tendência, né, de gostar, de ter prazer no que te dá a resposta mais imediata. Então, a tendência de você procrastinar aquilo que vai te dar um resultado posterior, vamos dizer, alguma tarefa que você tenha que fazer, mas que ela só vai ter o resultado mesmo lá daqui a 3, 5 dias, no final do mês, no final do ano, tá? Por isso que a gente tem até como exemplo a tal da dieta, que só se começa na segunda-feira, aí chega segunda-feira, não começa, não é? Que mais? Dieta, é bem exercício físico, né? Fazer alguma atividade física. Vou começar e nunca começa. Porque o resultado você não vê logo de início. Você não vê logo assim que termina. Você não vai para academia num dia, no dia seguinte está vendo o resultado, né? Então, o nosso cérebro ele tende a ter prazer naquilo que te dá resultado de imediato. Por que você não adia o comer uma lasanha, mas você adia em comer uma salada? Por quê? A lasanha, o carboidrato, ela vai te dar o prazer imediato. A salada, na maioria das vezes, não dá esse prazer imediato. Ela dá um prazer futuro com o bom funcionamento do organismo e tal, né? Até se fizer parte da dieta, você vai ver o resultado depois. Mas é sempre depois. Então a tendência da gente procrastinar é muito grande naquilo que não nos dá prazer logo a seguir que você faz a tarefa. Sempre fica para a próxima segunda, né? Pois é. No final eu vou dar umas dicas para a gente conseguir passar por essa fase do adiamento, tá? G. Silveira. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, aí o que acontece com o prazer que não vai ser agora, né? A satisfação que não vai ser de imediato. Você tende a procrastinar. Existe também um componente emocional que você adia aquilo que você tem a impressão de que não vai ser perfeita, você tem o medo do julgamento do outro. Existem muitas questões emocionais envolvidas na procrastinação. Isso é mais um fator que difere do adiamento comum, né? Então, se você adia
Arrumar a casa. Pode ter aquela questão de não ter prazer em arrumar a casa. Muitas pessoas têm esse prazer em arrumar a casa. Mas se você deixar para o dia seguinte, não vai fazer tanta diferença assim, já que você teve um imprevisto nesse dia. Não é verdade? Agora, se você adia uma dieta, por exemplo, quando você chega na segunda-feira, Fernanda tá aí para não me deixar mentir. Chega na tal segunda-feira que você falou que vai começar a tal dieta. Chega segunda, você inconscientemente esquece de começar ou não se prepara com antecedência, preparando cardápio e tal. E aí não acontece o início da dieta. Bate um sentimento de frustração, né? De menos-valia, de que eu não estou me priorizando. Tem muitos componentes emocionais envolvidos na procrastinação. Um dos motivos que a gente inicia a procrastinar para depois começar o hábito da procrastinação é quando a gente lota a nossa agenda. Né? A gente se programa para o dia seguinte como se o dia tivesse acordado 24 horas. Você esquece que vai ter que dormir, que vai ter que descansar. E aí o que acontece? No final do dia você está esgotada, provavelmente deixou alguma coisa por fazer e aí novamente se pune inconscientemente porque não fez. Você se frustra porque lota a agenda. Alguma pergunta em relação a essa parte inicial da procrastinação que eu estou falando? Deu para entender a diferença de adiar para procrastinar? Ninguém responde. Eu falei que seria um papo informal. Eu não vou ficar dando palestra. Adiar constantemente se torna um hábito, o que se torna a procrastinação. Então, o que a gente pensa inicialmente é, primeiro, autoconhecimento. Por que você vem procrastinando a dieta, por exemplo? Vou te pegar como exemplo, tá, Nanda? Por que você procrastina? Por que você adia o início dessa dieta? Oi? Me ouvem? Eu acho que vocês não estão me ouvindo, né? Alguém sinaliza para mim como é que tá o som? Tá me ouvindo? Então, por qual é o motivo que se adia uma dieta, por exemplo? Por que você adia iniciar uma atividade física? Por que você adia estudar para aquela prova que você vai ter daqui a 3 meses? Você tem tempo bastante para se preparar, mas você adia e acaba estudando quase em cima da hora. A gente precisa pensar em como nós agimos e principalmente na nossa cognição. O que a gente está pensando sobre aquela determinada atividade? E sobre o que nós vamos fazer com aquela atividade, qual vai ser o ganho que eu vou ter e o que eu vou ter que investir de energia naquilo. Vale a pena? Por quê? Qual é o tipo de pensamento e sentimento que está envolvido quando eu penso em ter que fazer uma dieta, por exemplo? Qual é o tipo de pensamento e sentimento que eu tenho na hora em que eu penso em estudar?
O mesmo vale para iniciar atividade física ou para qualquer outra situação que você esteja adiando. O autoconhecimento. Você precisa saber o que está passando naquele exato momento quando você se pega pensando, vou começar a dieta. Se você deixar só o seu consciente falar, vai ter um monte de argumentos plausíveis para você começar só na segunda-feira, você só estudar 3 dias antes da prova. Mas se você parar para pensar um pouquinho mais lá atrás, mais no fundo, você vai ver que pode ter aí por trás uma crença de desvalor, uma crença de desamor. A crença de desvalor, ela vai dizer para você que você não merece passar nessa prova. É um absurdo, parece um absurdo quando a gente fala sobre isso, né? Parece mesmo, mas não é. O inconsciente faz isso com a gente. Mas por que ele faz? Porque existe toda uma experiência aí pregressa, tá? Não é do nada aparece uma crença de desvalor, uma crença de desamor. Ok? A crença de desamparo, ela vai te fazer pensar se você merece ou não ter determinado emprego, batalhar por aquele emprego. Um relacionamento, uma coisa que eu gosto muito de dar o exemplo, é em relacionamento. A pessoa fica num relacionamento que está sofrendo, não está legal, mas ela mantém aquele relacionamento porque ela fica adiando a hora em que vai pôr um ponto final. A hora que vai ter uma conversa decisiva. Essa é clara a crença de desvalor, a crença de desamparo. É quando a gente não se sente, não é que nunca foi, mas teve uma falta de um amparo lá atrás, de um amor da família ou do cuidador, e aí você traz isso para a vida inteira. Tenta racionalizar enquanto tenta entender, entende de fato, mas emocionalmente isso não está elaborado. Entende? Então, muitas vezes as nossas procrastinações estão envoltas em muitas crenças disfuncionais. Muitos pensamentos disfuncionais. O tempo que eu vou para a academia é o tempo que eu posso estar fazendo faxina, né? O tempo que eu vou gastar preparando um cardápio para a semana inteira para iniciar a dieta na segunda-feira é o tempo que eu posso estar estudando, é o tempo que eu posso estar trabalhando, posso estar produzindo. E aí a autoestima, quando você chega naquela segunda-feira, quando você chega na tal prova, quando você dá de cara com aquele relacionamento que vem anos se arrastando, é frustração. Um dos sentimentos é frustração. Tá? Isso a gente está falando da questão emocional. Mas a gente pode pensar que não é só isso, né? Não é só isso. A gente tem também a tendência a, como eu disse antes, a lotar a nossa agenda. A achar que vai dar conta de tudo. E aí inicia o dia já a 1000 por hora, porque tem muita coisa para ser feita. E de acordo com a sua agenda, ela não vai ser feita até o final do dia. E aí piora porque você chega esgotada e sem tempo para você. Sabe aquele dia estressante ou aquele dia que te esgota, mas mesmo assim você não tem nem tempo para passar, para ficar uns 5 minutos num banho, mais 3 passando creme e tal. Isso você tem muita gente que se perde nisso. Não tem tempo para si, não se prioriza. Então, uma coisa que quem me conhece sabe que eu falo muito sobre prioridade, né? Existem as prioridades. A gente, quando foi, é muito legal que a gente tenha uma agenda,
né? A Nanda trabalha assim, eu trabalho assim. Mas na nossa agenda não pode constar só os afazeres profissionais, as obrigações. A gente precisa incluir ali os nossos momentos. Porque se a gente não vê na nossa agenda que ali tem um espaço pra gente, a gente não vai se cuidar. Tá lotada. Mal tem tempo para almoçar correndo. Não é verdade? Então a agenda, ela funciona muito. Ah, mas eu não trabalho, ou o meu trabalho não tem por que pôr na agenda. Precisa sim. Existem vários aplicativos, eu até andei dando uma olhada, mas eu achei bem... Oi? Ah, entrou aqui alguém e acabou caindo a minha live. Vocês estão aqui? Não entendi por que caiu. Me sinaliza se vocês estão aqui, porque pra mim deu alguma coisa que nunca aconteceu. Ah, tá. Obrigada. Então, a agenda, como eu disse, eu dei uma olhada em muitos aplicativos, em alguns aplicativos, existem muitos, mas, sinceramente, aqueles que a gente tem no telefone, no Google, é agenda mesmo o nome. Eu uso tão automaticamente que eu nunca nem reparei não, mas é agenda mesmo. Ali vem com a hora e com o dia, né? É só você tirar ali o tempo para você. Isso eu tô falando dos altos cuidados, que inclusive hoje fiz até um story falando sobre autocuidado. Mas não é só isso, você tem que priorizar. O que, que você tem ali de importante para ser feito? Que não pode deixar, não pode passar de hoje. Isso tem que estar na tua agenda. Mesmo que você tenha um trabalho que entre 8 da manhã e saia às 5 da tarde, esse seu trabalho era interessante estar ali para você visualmente perceber que você tem uma boa parte do dia ocupado, apesar que na prática você sabe disso, mas visualmente é muito interessante. Isso funciona para o cérebro. A parte visual e auditiva tem um peso diferenciado, tá? Eu falar para você, olha, amanhã você tem que estar no trabalho de 8 às 5, é uma coisa. Se você vê a sua agenda ocupada de 8 às 5, é outra. O cérebro entende muito melhor dessa forma. Então, só experimenta quem aí procrastina, para quem aí tem o costume de ficar adiando, né? Então, põe lá, de 8 às 5 o seu trabalho e dentro do seu trabalho você tem um tempinho aí que você quer pagar alguma conta no aplicativo, isso tem que ser feito hoje, põe na agenda. Tudo que é visualmente, quando você passa para o cérebro visualmente, ele registra com mais facilidade. Muitas vezes você não vai nem precisar contactar sua agenda, sabe? Você não precisa acessar a sua agenda para ver. Você só de ter feito, você já vai lembrar na hora. Mas, como estamos falando de procrastinação, você pode estar se auto-sabotando. Então, a gente, com o costume de acessar a agenda, fica muito mais fácil, tá? Então, pagar uma conta no aplicativo na hora do almoço no meu trabalho, põe lá. Ir para academia, põe. Esse tempo é seu, vai estar ocupado. É prioridade? Põe na agenda. Agora, não adianta, como eu disse, lotar a agenda de afazeres. A gente precisa ter um espaço na agenda para os imprevistos. Tá? Então não adianta estar ocupado de 8 às 9, de 9 às 10, de 10 às 11, meio-dia almoça até 1h, de 1 às 2. Não adianta isso. Além de olhar e ver que está assoberbada, está atolada de coisas para fazer, se aconteceu um imprevisto, acontece aquilo que eu falei lá atrás. Aconteceu um imprevisto, algo aí na sua agenda vai ter que ficar para depois. Oi, Kleber, tudo bem?
Então, algo na sua agenda vai ter que ficar para depois. Então, ocupar a agenda todos os horários não é nada interessante. Precisa ter um espaço na sua agenda para você botar ali os imprevistos que podem acontecer, tá? Se caso acontecer algum imprevisto, nenhum problema de adiar alguma coisa. É como eu disse, não pode virar o hábito de você estar sempre adiando, tá? Agora, quando a gente está falando de procrastinação baseada em medo, né? Medo de ser criticada, medo de ser avaliada, né? Ansiedade é básica para a pessoa ficar sempre procrastinando. Eu pediram para fazer uma palestra daqui a 10 dias. Você inconscientemente você vai dar um jeito de procrastinar essa agenda, de procrastinar, ver qual é a possibilidade de adiar essa palestra, porque você tem medo da crítica, você tem ansiedade quando se fala em falar em público, né? Então é muito comum você adiar pelas emoções, como eu disse anteriormente. Então você precisa dar o primeiro passo. Um exemplo bom é quando a gente está... Oi, madrinha! Um exemplo bom da gente pensar em como trabalhar essa questão da procrastinação é quando a gente tem uma prova, tá? A gente tem uma prova daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses, se você ficar, hoje eu não vou estudar porque eu tenho que fazer não sei o quê. Hoje eu não vou estudar porque eu não sei o que lá. Hoje eu não vou estudar porque meu humor não está bom para isso. Não vou conseguir me concentrar. Você vai deixar para estudar lá quando faltar 2 dias. E aí tá em cima da hora. Eu tive procrastinação para voltar a atender depois da mudança de endereço. Só voltei depois de fazer terapia e perceber que estava me sabotando. Tá vendo? Na terapia ele percebeu que está se auto-sabotando. O que a gente precisa? Isso da prova é uma autossabotagem. Pode ser, né? Uma autossabotagem. Você pode ter medo de encarar aquela prova. O que vai te trazer? Além de ser um prazer também muito futuro, como eu estava dizendo lá atrás, é um prazer futuro, você não tem aquele prazer imediato, seu cérebro não vai ter aquele prazer imediato de ficar estudando, porque a prova só será daqui a 3 meses. Então, o que a gente pode fazer? Pequenas metas e metas palpáveis, metas atingíveis, nada absurdo, tipo, vou estudar o dia inteiro. Se você já está se auto-sabotando para começar a estudar, se você falar, não, amanhã eu começo a estudar e vou estudar o dia inteiro, só paro para almoçar, não vai funcionar. Você vai se distrair e assim por diante, sabe? Então tem que ser metas atingíveis. Começa com 1 hora por dia. Uma outra dica que eu gosto muito é põe um relógio, põe um cronômetro. Quem tem algo para fazer que precisa ser feito e eu tenho a tendência a procrastinar, põe um relógio para despertar. Põe lá, eu tenho que ir ao banco, coisa simples que muita gente não gosta e acaba procrastinando, deixa para ir em cima da hora. Ajuda muito, né, Kleber? Então acaba indo em cima da hora, ou a conta atrasa, não paga. Põe um despertador, põe um alarme e vai, dá o primeiro passo. Você vai aí conseguir atingir, quando você perceber que está atingindo a pequena meta e está conseguindo, aí vem aquele prazer que a gente estava falando lá atrás. Compreendem? Então, o cérebro ele precisa ter
prazer no que está fazendo. Então, vamos estipular pequenas metas, pequenos afazeres, tempos mais curtos. Se eu tenho que fazer algo tipo atividade física, não adianta eu falar que vou ficar na academia 3 horas. Se eu não consigo iniciar, como é que eu vou falar que vou começar na segunda-feira e já vou ficar lá 3 horas? Concordam? Então eu preciso estipular metas curtas. Vai dar uma caminhada, meia horinha na esteira. Saiu da academia, além de todo o benefício que o exercício produz no cérebro, você, além disso, você vai ter batido uma pequena meta, que é pôr o pé dentro da academia, é fazer meia horinha de esteira. Entende? Então, não adianta querer começar amanhã, deixar de procrastinar. Amanhã eu começo a fazer tudo que eu tinha vontade. Não vai. Não vai. E aí vai bater aquela frustração. Então, uma das perguntas principais foi da dica. A dica é essa, sabe? Pequenas metas, agenda, fazer um checklist no final do dia. Funciona, que é uma beleza. Essa meta serve para mim. Tá vendo? Pequenas metas. Então, fazer um checklist no final do dia da sua agenda e você vê que cumpriu aquelas pequenas metas que você botou ali. Tem por prioridades, divide por cores, trabalha isso. Se essa é uma questão para você, se a procrastinação é uma questão para você, trabalha isso. Não tem remédio que eu fale, tome X que você vai deixar de procrastinar. Não vai acontecer. Não existe. Então você precisa se autoconhecer, entender o que está acontecendo com você. Se é só questão de agenda lotada, é um pouquinho mais fácil. Estabeleça as prioridades, põe cores para as prioridades altas, vermelho, prioridade média, amarelo, prioridade azul, prioridade baixa, azul. Funciona, que é uma beleza isso. Você vai trabalhando aquilo ali. Tem as obrigações, são prioridades altas, vermelho, põe lá. De 8 às 9 eu tenho que fazer isso, de 8 às 5 eu tenho que estar no trabalho, né? É prioridade alta. E dentro do trabalho tem algumas pequenas metas que eu tenho que cumprir, põe na sua agenda. O problema não é só a agenda lotada, é emocional. Se olhe, se observe. Quando você pensa naquilo que causa sua procrastinação, não é o que causa, aquilo que você está procrastinando. Quando você pensa naquilo, atividade física, iniciar uma atividade física, iniciar a retomar os atendimentos, como foi o Kleber, o que estava passando na sua cabeça, sabe? Qual foi o pensamento, qual era a emoção, o sentimento que você sentia no momento em tenho que voltar a atender, tenho que iniciar uma atividade física, vou começar uma dieta, segunda-feira. Qual é o sentimento que passa pela sua cabeça? Né? Quais são os pensamentos? Que muitas vezes são bem claros, que você tem muitos argumentos, e outros não. Então é preciso você se autoconhecer. Eu não consigo chegar a esse nível. Eu não consigo pensar tão abstratamente. Terapia. Né? O Kleber está aí, psicólogo, e também fez terapia para poder entender que ele estava se auto-sabotando. Né? Nós somos seres humanos, nem todos trabalhamos, nem todos funcionamos da mesma forma, tá?
Então, precisamos muitas vezes de um auxílio. Qual é a sua forma de funcionar? Quais são suas crenças? Você tem aquelas crenças de desvalor, tem crenças de desamor, são crenças muito propícias para a procrastinação. Quando você está num relacionamento que você não fica enrolando aquela conversa séria que você precisa ter, ou de repente até para terminar esse relacionamento, como eu falei, é claro que existe ali também, entre outras coisas, uma crença de desvalor, desamparo. Entende? Então, estou aberta a perguntas. Precisa de mais alguma coisa? Deixei de alguma coisa aqui que não ficou muito claro. Hein? Tô esperando vocês. Enquanto vocês estão pensando aí se vai escrever ou não, se tá com vergonha, se vai mandar no direct, né? Deixa eu avisar vocês. Vai ter o sorteio dia 10 de 4 sessões para a gente fazer uma avaliação de crenças centrais, tá? E vão ser 2 ganhadores. Então, eu devo estar liberando o card oficial para poder fazer o sorteio com todos os critérios do sorteio. Provavelmente na sexta-feira. Tá bom? Fica atenta aí, a gente vai ter esse sorteio, acho que deve ser interessante. Se não for interessante para vocês, vocês repassem depois quando eu postar. Tá bom? Então, meninos e meninas, eu vou deixar gravado. Tem muita gente que já me mandou aqui no WhatsApp, no direct, que vai assistir depois. Então, as perguntas que me mandaram, acho que eu consegui responder. Se ficou alguma dúvida depois, vocês podem me mandar a pergunta e eu respondo, tá? Esse assunto não é tão extensivo como foi a ansiedade, que acho que foi de ansiedade que a gente teve que fazer 2 lives, né? Foram 2, uma seguida da outra, porque é um assunto bem extenso. A procrastinação, ela não é tanta. É como eu disse, é uma questão emocional. Muitas vezes tem questões emocionais envolvidas, crenças disfuncionais, pensamentos disfuncionais envolvidos, e outras vezes é só questão de organização. Organização da agenda, do seu dia, dos seus afazeres. Priorizar-se e priorizar o que é importante naquele dia para você fazer. E outra coisa, lembretes. Eu não procrastinei, eu só simplesmente esqueci que tinha que fazer. Porque muitas vezes fica tudo aqui. Não há a menor necessidade da gente guardar tudo que tem para se fazer na cabeça. Acho que vocês já ouviram falar que a mente, o cérebro, ele é um computador. E o computador, ele aguenta tudo que a gente quer colocar? Muitas vezes ele não fica lotado, a gente não tem que sair apagando muitas coisas. Pois bem, a gente não precisa fazer isso com a gente. Não há a menor necessidade. Isso causa ansiedade, isso causa estresse. Então vamos pôr no papel quem é do papel, vamos pôr na agenda eletrônica quem é de agenda eletrônica, quem gosta de outros aplicativos, coloque em outros aplicativos, mas tira daqui. Não há a menor necessidade. Põe lembretes, aquele post-it, quem trabalha mais em mesa de escritório, mesa de consultório, põe lá nos seus post-its o que tem que ser feito. Não há menor necessidade da gente ficar com tudo que a gente precisa fazer durante o dia ou durante a semana na cabeça. Ok?
Quem me conhece aqui mais intimamente sabe que quando eu anoto, você lembra? Não, não lembro não. Eu anotei em algum lugar, tá na minha agenda, ou tá em algum post-it, e eu não tenho que ficar lembrando, porque tá ali. Eu, quando quero, vou lá, consulto minha agenda. Todo santo dia eu consulto minha agenda. Você sabe, todos os seus pacientes de amanhã? Alguns sim, outros não. Eu vou olhar a agenda. Entende? A gente não precisa. A gente precisa se cuidar. Tá bom? Um beijo, um abraço para todos que ficaram. E vai ficar gravado. Quem quiser depois passar para alguém que acha interessante, pode passar, pode compartilhar à vontade. Beijo, tchau, tchau.